Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Daniel Crivari, implantodontista aqui na Clinic In Place. E hoje nós vamos abordar um tema que é um tema diário aqui na clínica. Nós recebemos muitas perguntas e questionamentos que envolvem quando extrair e quando não extrair implantes realizados por um outro profissional. Então, nós vamos abordar um pouco esse tema, porque existem momentos que dá para conservar esses implantes dentários e existem momentos que, infelizmente, é necessária a extração. Mas, para que você tome a sua decisão consciente, mesmo que você tenha que repetir os tratamentos clínicos, assiste com a gente até o final, porque eu vou tentar dar para você o máximo de informações sobre quando conservar ou não conservar implantes antigos. Antes de mais nada, pessoal, para que a gente continue trazendo conteúdos de peso, conteúdos relevantes para você, põe o nosso sininho aqui, assina, se inscreva ao nosso canal para que você receba essas informações em primeira mão para você, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, eu separei para a gente conversar aqui um pouquinho três casos muito peculiares. Se você está nessa problemática, se você está nesse dilema, com certeza você vai se enquadrar em um destes três casos, tá bom? Esse primeiro caso é um caso de uma professora de 54 anos, para nós, paciente super jovem, aonde ela já chegou aqui na Clinic In Place com este tipo de padrão. Ela tinha na parte superior 7 implantes instalados, já tinha o seu protocolo, mas na parte inferior ela ainda tinha dentes com problemas, dentes com coroas desgastadas, uma oclusão toda desequilibrada. Notem que o primeiro problema dessa paciente é que isto que vocês estão enxergando já é um protocolo superior, um protocolo que já tem todas as marcas de desgaste nos dentes, principalmente do lado esquerdo da paciente. E notem que a parte inferior desse paciente, ele já tem praticamente todos os dentes desgastados, com suas coroas já pela metade. Na parte do fundo, esse paciente já não possui dentes. Vocês observam duas partes metálicas que fazem parte de uma prótese removível, né? Para quem não sabe o que é uma prótese removível, geralmente é aquela prótese que tem aquelas garrinhas metálicas que o paciente tira e põe. Nós chamamos aqui de PPR. Notem, essa é uma foto lateral do paciente que evidencia tudo isso que eu estou te falando, a PPR do centro para trás e um protocolo superior já todo desgastado. Então aqui nós já concluímos que há necessidade de repetir esta prótese. À medida em que nós desmontamos a prótese da paciente, já percebe-se a dificuldade de higienização que essa paciente tem por ter implantes instalados um muito perto do outro, e à medida em que nós fomos torqueando, ou seja, o torque ele é um teste para saber se os implantes estão osteointegrados ou não. Essa paciente já possuía 4 dos seus implantes perdidos. Nós temos um implante ao fundo perdido e mais 3 implantes perdidos. Essa paciente, dos 7 implantes, ficaria somente com 3 implantes. À medida em que nós verificamos que a paciente tinha 3 implantes perdidos do lado esquerdo e 1 implante perdido do lado direito, essa paciente iria ficar somente com 1, 2 e 3 implantes. 3 implantes
que estariam desequilibrados, 2 deles estariam muito próximos. Então, neste caso, nós optamos em extrair os implantes desta paciente, porque aproveitar aqueles implantes neste momento iriam somente trazer para esta paciente problemas futuros de higienização e com possibilidades de perder estes implantes novamente. Então, o tratamento proposto aqui foi a extração dos implantes perdidos, na verdade, a explantação dos implantes perdidos e a explantação dos 3 implantes que estavam osteointegrados, mas que nos iam prejudicar a reabilitação dessa paciente no futuro. E passar a ter 5 implantes na parte superior. Nós trabalhamos com implantes zigomáticos, porque essa paciente já não tinha mais um suporte ósseo. Provavelmente a causa de perda desses implantes é porque eles foram instalados em um suporte ósseo ruim. E quando a gente trabalha com o zigomático, vocês já devem estar vendo os nossos vídeos, acompanhando o nosso canal. O implante zigomático ele é instalado num tipo de osso totalmente favorável. Trabalhamos com 3 implantes convencionais ao centro. Se nós compararmos uma radiografia com a outra, notem a diferença de espaço entre os implantes. Isto dá ao paciente uma sensacional condição de higiene. O paciente vai ter uma melhora na sua higiene, ele vai ter uma melhora nas condições gengivais e poder ter o seu tratamento por um longo tempo. A parte inferior, nós optamos em extrair os dentes, porque, como eu disse a vocês, ela já não tinha osso na parte posterior, tinham dentes, 3 dentes aqui já estavam comprometidos e todos os dentes já com desgaste nas suas coroas. Então nós optamos em extrair e trabalhar com 2 próteses do tipo protocolo. Após feita a cirurgia, as moldagens, nós conseguimos dar a esta paciente este tipo de finalização. Uma finalização um pouco mais harmônica, com os dentes íntegros e com uma oclusão mais equilibrada. E aqui, para finalizar, fechar com chave de ouro, você vê os dentes da paciente ocluídos e com uma estabilidade oclusal. Para quem não sabe o que é a estabilidade oclusal, é quando você vê todos os dentes bem encaixadinhos. Continuando, pessoal, esse caso é um caso muito peculiar, um paciente nosso de 57 anos, um profissional que trabalha na área de TI, e se vocês pudessem ver a fisionomia desse paciente, um paciente muito jovem, ele não aparenta 57 anos. Infelizmente não podemos mostrar as imagens porque não nos foram autorizadas e não é a nossa intenção com esse vídeo de expor nenhum tipo de paciente. O que eu quero expor é somente a problemática do caso desse paciente, que se encontrava com implantes na parte superior e implantes na parte inferior. Esses implantes foram realizados por um outro profissional, por uma outra clínica, que infelizmente não conseguiu terminar este caso. E esse paciente estava usando um par de próteses removíveis, ou seja, ele estava usando 2 dentaduras. Um paciente de 57 anos com a vida completamente ativa e chegou aqui com a intenção de somente aproveitar os implantes e colocar sua prótese. Só que infelizmente eu queria mostrar aqui para vocês como que estavam estes implantes. Notem, esta é uma foto da arcada superior do paciente, onde os implantes estavam todos cobertos por gengiva, somente um aparecendo aqui. Este um que aparecia já se encontrava com uma leve mobilidade. À medida em que nós abrimos aqui para avaliar a condição de cada implante, a gente percebeu que haviam implantes tortos
e que os implantes eram demasiadamente pequenos. Notem pela radiografia que são implantes curtos, implantes que nós não sabíamos se no futuro esse implante iria aguentar cargas mastigatórias. Notem também que os implantes estão concentrados na área anterior, não possuindo muito suporte na área posterior. E a parte inferior acontecia a mesma problemática, todos os implantes encobertos por gengiva, todos os implantes concentrados na área anterior e de um tamanho que nos deixava em dúvida se esses implantes aguentariam uma prótese futura. Então, o planejamento foi a extração dos implantes superiores, extração dos implantes inferiores e a instalação de 2 implantes zigomáticos, já que o paciente não possuía uma estrutura óssea posterior adequada para a instalação. Por isso que o dentista antigo, o primeiro dentista, somente conseguiu instalar implantes apertadamente na parte anterior, porque a parte posterior já não havia osso. Então nós lançamos mão de não fazer o enxerto e trabalhar com implantes zigomáticos. Na parte anterior, trabalhamos somente com 2 implantes convencionais e mais uma vez, pessoal, olhem a distância entre um implante e outro. Comparem a primeira radiografia, como os implantes estão unidos, e a segunda radiografia, como os implantes estão mais equilibrados, mais distantes. Isso, além de dar uma estabilidade melhor para a prótese, esses implantes vão dar uma condição de higiene para esse paciente fantástica. E a parte inferior, nós trabalhamos com implantes maiores. Notem que os nossos implantes são quase o dobro do tamanho dos implantes realizados anteriormente. E conseguimos dar a esse paciente um equilíbrio melhor, um equilíbrio oclusal melhor, finalizando esse caso desta maneira. Aqui nós observamos que os dentes estão bem ocluídos. Para quem não lembra, a oclusão é um encaixe dos dentes. O paciente tem uma coloração de gengiva muito próxima da gengiva que é a cor da gengiva dele, né? Podemos constatar a cor da gengiva com a cor da bochecha do paciente e com os lábios, que geralmente o lábio ele é um tom acima, mais escuro da gengiva do nosso paciente. E para a gente finalizar com chave de ouro, esse caso eu separei aqui, é um caso que nós tratamos com muito cuidado, pessoal. Vocês já notaram que os 2 primeiros casos nós precisamos remover os implantes porque nós sabíamos que no futuro este paciente iria ter problema. Aqui na InPlace nós não levamos o problema adiante. Nós entendemos que o paciente chega aqui para uma resolução. Nós entendemos que o paciente chega aqui porque ele está cansado de ir ao dentista. E aqui geralmente é o último ponto onde ele fala agora é tudo ou nada. Mas, independente de extrair ou não extrair, nós sempre avaliamos cada caso. E esse é um caso completamente diferente dos primeiros que eu mostrei para você. Uma paciente também de 51 anos, empresária, já tinha realizado 2 implantes zigomáticos e 2 implantes centrais e 3 implantes inferiores em outro dentista. E neste caso a paciente também estava insatisfeita com a parte protética, com a sua estética. Notem, esta é uma foto que mostra os 2 protocolos antigos realizado por um outro profissional. O protocolo a um nível médio, porque a paciente reclamava muito da parte gengival, que a parte gengival não tinha características, não tinha brilho, não realçava os dentes dela. Notem que não há um equilíbrio oclusal. Se vocês notarem, nós temos espaços posteriores onde os dentes não tocam e isto dava para a paciente um desconforto muito grande.
Ao desmontar as próteses e avaliar a condição dos implantes, nós percebemos que os implantes se encontravam numa condição ótima. Implantes longos, implantes bem distribuídos, implantes que estavam todos osteointegrados no seu lugar. Nós sabíamos que com este implante, a probabilidade de problemas futuros para essa paciente é muito menor. Então, o que nós fizemos nesse caso simplesmente foi trocar as duas próteses desta paciente. A nossa radiografia ficou um pouquinho diferente, mas notem que os implantes são os mesmos. Nós temos os zigomáticos, os implantes centrais e os implantes inferiores. E a única parte que nós mudamos, vocês vão perceber que é a barra da prótese, que ela tem um outro formato. Finalizando esta paciente da seguinte maneira. Notem que agora esta paciente tem todo um equilíbrio oclusal, os dentes se encaixam de maneira mais harmônica. Essa paciente já tem uma escultura gengival mais apropriada, até evidenciações de nuances de cores entre uma cor mais pálida e uma cor mais rosada, porque era uma característica desta paciente, trazendo uma estética muito natural para o sorriso dessa paciente, combinando com os lábios. Era um desejo dessa paciente ter dentes levemente apinhados. Não sei se vocês percebem, mas esses dentes estão apinhados. É bem discreto para dar uma naturalidade para a prótese dessa paciente. A prótese anterior, a prótese com que ela chegou aqui, eram dentes retos, dentes que não tinham caracterização. Com esses 3 casos aqui, eu espero ter mostrado para vocês quais são as opções que nos dão condições de aproveitar implantes e quais são as condições que não dão opção. É muito importante que esse implante, a primeira coisa que esse implante tem, ele tem que estar osteointegrado, ele tem que estar fixo dentro do outro. E na maioria das vezes os implantes não chegam assim aqui. Segundo ponto, esse implante tem que dar condições de higiene para esse paciente. Não adianta o implante estar osteointegrado, firme, bonito, se eles estão de maneira apinhada. Esse paciente pode perder esse implante no futuro por não ter condições de higiene. Então é um segundo ponto muito importante. E o terceiro, o implante tem que ter sido instalado numa posição boa para que a prótese tenha um acabamento bom. Se esse implante não dá condições de nós protesistas, implantodontistas, finalizarmos a prótese do paciente numa condição favorável, que permaneça a estética, dê um equilíbrio mastigatório para o paciente, nós não conseguimos finalizar este caso. Muito provavelmente foi por isso que o dentista anterior não conseguiu finalizar o caso de uma maneira satisfatória. Mas com esse vídeo eu consegui mostrar para vocês que nós avaliamos cada caso. Existem casos que não têm condições, tem que explantar, tem que extrair esses implantes. E existem casos que dá para aproveitar, existem casos que dá para a gente trabalhar somente na prótese do paciente, trazendo o tratamento da prótese adiante. Por isso, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o seu caso em particular, a nossa equipe está a postos aqui para conversar com você. Nos envie os seus exames, venha fazer uma avaliação presencial que nós vamos poder te dar todo esse detalhamento, se dá, se não dá para aproveitar e o que você tem que fazer para ter o seu tratamento finalizado. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado um pouquinho mais vocês e nós nos vemos nos próximos vídeos.